Rebecca olhou o celular pela terceira vez em 5 minutos. Eram quase 10 da noite, e a lista de problemas para o baile da empresa só crescia. O fornecedor de flores havia cancelado alegando problemas com o caminhão de entrega, 2 convidados VIP tinham restrições alimentares que não estavam no briefing, e agora o salão ligava dizendo que precisavam ajustar o cronograma porque outro evento atrasou. Lucas estava em uma reunião estratégica com investidores e não podia ser interrompido até meia-noite, mas alguém precisava encaminhar cada problema antes da manhã seguinte. O baile era na sexta-feira, em menos de 72 horas, e a reputação da empresa dependia de que tudo funcionasse perfeitamente. Ela respirou fundo, afastou o cansaço e abriu o laptop. Se havia uma coisa que Rebecca Oliveira sabia fazer, era transformar caos em ordem. E antes da história continuar, me responde uma coisa. De onde você está assistindo agora? É sempre emocionante ver até onde as nossas histórias conseguem chegar. Se essa história tocar o seu coração, aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui você encontra histórias que falam sobre conexões verdadeiras, onde o amor nasce do reconhecimento, e finais que nos fazem acreditar que às vezes basta alguém finalmente nos ver de verdade. Aos 28 anos, Lucas Mendes tinha aprendido que empresas familiares exigiam mais do que talento, exigiam presença constante e diplomacia refinada. Como diretor executivo da Mendes em Associados, uma consultoria que seu pai construíra ao longo de 30 anos, ele sabia que cada decisão era observada, cada evento era uma oportunidade estratégica, e cada erro podia custar anos de credibilidade. Quando herdou a responsabilidade pelos eventos corporativos, Lucas fez questão de que tudo funcionasse como um relógio suíço, e há 3 anos, desde que Rebecca Oliveira assumiu como assistente executiva, essa preocupação tinha praticamente desaparecido. Rebecca era mais do que discreta e eficiente. Ela tinha uma capacidade quase telepática de antecipar problemas, memória fotográfica para detalhes e habilidade natural para lidar com pessoas difíceis sem perder a elegância. Aos 26 anos, formada em administração com especialização em gestão de eventos, ela coordenava a agenda complexa de Lucas como um maestro regendo uma sinfonia. Para Lucas, durante esses 3 anos, ela havia se tornado parte essencial de sua rotina. Indispensável, mas silenciosa, como o motor de um carro de luxo que você só percebe quando para de funcionar. Até aquela segunda-feira, quando tudo mudou. Lucas chegou ao escritório na manhã de segunda-feira e encontrou Rebecca no telefone, falando com firmeza controlada. Entendo que vocês tiveram um imprevisto, mas cancelar 3 dias antes do evento não é viável. Vou autorizar o pagamento hoje mesmo, com 15% adicional pela urgência, se mantiverem o cronograma original. Ela fez uma pausa, ouvindo a resposta. Perfeito. Aguardo confirmação por e-mail até às 2 da tarde, com detalhes da entrega e o responsável que acompanhará. Rebecca desligou, fez anotações precisas, e só então percebeu Lucas observando. Bom dia, Lucas, disse com o sorriso profissional de sempre. O fornecedor de flores tentou cancelar por problema logístico, mas já está resolvido. Seus e-mails estão organizados por prioridade, e a reunião das 10 foi antecipada para 9h30. Lucas assentiu, impressionado pela naturalidade com que ela tinha transformado um problema em solução, mas não disse nada. Era assim que as coisas funcionavam. Durante o almoço, o telefone de Rebecca tocou com urgência. Lucas viu sua expressão mudar sutilmente, mas ela manteve a voz calma. Rebecca Oliveira, Mendes em Associados. Senhora Rebecca? Aqui é Marina, da coordenação do Espaço Eleganza. Temos uma situação delicada. Pode falar, Marina. O evento corporativo foi estendido e vai ocupar o salão até às 7 da noite. O de vocês estava confirmado para 7h30. Vamos precisar empurrar para 8h30, talvez 9. Rebecca pausou calculando mentalmente. Marina, isso significa que 120 convidados vão chegar e encontrar o espaço ocupado. Não é viável. Infelizmente, não temos como resolver,
Tem sim. Ela interrompeu educadamente, mas com firmeza. Vocês vão preparar um espaço de recepção separado no mezanino com bebidas de cortesia para nossos convidados esperarem confortavelmente. E garantir que a transição seja invisível para eles. É questão de organização inteligente. Lucas parou de fingir que não estava escutando. Ele nunca havia visto Rebecca negociar dessa forma, não combativa, mas absolutamente segura do que estava pedindo. E se não conseguirmos organizar essa área de recepção? Perguntou a coordenadora. Então teremos que explicar pessoalmente aos convidados por que o evento precisou ser ajustado tão perto do horário, o que pode gerar um desconforto desnecessário para todos. Acredito que conseguimos evitar isso com uma organização melhor. Houve uma pausa do outro lado da linha. Vamos encontrar uma solução. Perfeito. Aguardo a confirmação até às 5 da tarde. Quando ela desligou, Lucas percebeu que estava sorrindo. Problema resolvido? Perguntou ele. Ainda não, Rebecca respondeu verificando suas anotações. Mas vai ser. E foi. Às 5 da tarde, o salão ligou confirmando que teriam uma área de recepção climatizada pronta para receber os convidados com um coquetel de boas-vindas, cortesia da casa. Na terça-feira, Lucas começou a prestar atenção consciente no modo como Rebecca trabalhava, não apenas nos resultados impecáveis, mas no processo, na metodologia. Quando o cardápio precisou ser ajustado, porque 2 convidados VIP tinham restrições alimentares não informadas, um celíaco e outro com intolerância à lactose, ela não simplesmente exigiu mudanças de última hora. Rebecca pesquisou opções que atendessem às restrições sem comprometer o conceito original do menu. Estudou combinações de sabores, apresentou alternativas ao buffet e ainda conseguiu que criassem uma apresentação especial para as opções diferenciadas. Como você soube que o Sr. Henrique tem intolerância ao glúten? Lucas perguntou. Observei alguns detalhes ao longo dos últimos dias e preferi me antecipar. Às vezes, pequenas pesquisas evitam grandes problemas. Respondeu naturalmente. Lucas ficou em silêncio. Em 3 anos nunca havia perguntado como Rebecca antecipava tantos detalhes. Agora percebia que havia metodologia cuidadosa, pesquisa dedicada e atenção genuína por trás de cada decisão. Na quarta-feira, o dia explodiu em problemas. A empresa de segurança precisava de 1 hora adicional para vistoriar o local devido a novos protocolos. O florista substituto enviou um orçamento 40% mais caro. E 3 veículos de mídia queriam cobertura fotográfica durante o evento. Lucas observou Rebecca receber cada problema, anotando calmamente tudo em seu caderno. Não houve estresse visível, apenas trabalho metódico e inteligente. Ela renegociou o horário da segurança, oferecendo acesso antecipado ao local na quinta-feira. Conseguiu desconto com o florista, prometendo avaliação positiva nas redes sociais e indicações futuras. E transformou a cobertura de imprensa em oportunidade brilhante, sugerindo que Lucas desse entrevistas sobre os novos projetos da empresa. Você quer que eu dê entrevistas durante o evento? Perguntou surpreso. Não durante, antes, nos primeiros 30 minutos enquanto os convidados chegam, explicou mostrando um cronograma. 3 entrevistas de 5 minutos na área reservada. Você fala sobre crescimento, novos clientes, visão para o próximo ano. Quando o evento oficial começar, a parte jornalística estará resolvida. Era uma ideia brilhante. Como pensou nessa solução? Transformar problema em oportunidade. É mais fácil controlar a narrativa quando você oferece algo valioso em troca. Na quinta-feira pela manhã, Lucas acordou com uma sensação estranha no estômago. Não era nervosismo pelo evento. Ele havia participado de dezenas de eventos corporativos similares ao longo dos anos. Era algo diferente, uma inquietação que ele não conseguia nomear, mas que tinha tudo a ver com uma decisão que havia tomado durante a madrugada e que agora o deixava simultaneamente ansioso e curioso. Ele chegou ao escritório determinado a colocar seu plano em ação, mas quando viu Rebecca já concentrada em sua mesa, organizando os últimos detalhes com a eficiência de sempre,
sentiu uma pontada de hesitação. O que ele estava planejando mudaria a dinâmica profissional que eles haviam construído cuidadosamente ao longo de 3 anos? Rebecca, eu preciso conversar com você sobre algo importante, disse ele, tentando soar mais casual do que realmente se sentia. Ela levantou os olhos da lista de checagem que estava revisando, com aquela atenção total que sempre dedicava quando ele precisava discutir algo sério. Claro. O que aconteceu? Eu preciso que você vá ao evento amanhã à noite. Presencialmente. Rebecca pausou, a caneta suspensa no ar, claramente surpresa pela solicitação inesperada. Como assim, Lucas? Presencialmente, no baile. Alguns desses ajustes complexos que você organizou essa semana vão precisar de acompanhamento direto em tempo real, explicou ele, tentando manter o tom profissional, mesmo sabendo que não estava sendo completamente honesto sobre suas motivações. Se algum imprevisto surgir durante o evento, você é literalmente a única pessoa que conhece todos os detalhes específicos das soluções que implementamos. Os fornecedores conhecem você, confiam nas suas orientações. Rebecca hesitou, e Lucas pôde ver que ela estava processando todas as implicações da solicitação. Senhor Lucas, eu não sei se é apropriado. É um evento social de alto nível, com convidados muito importantes da área empresarial. É trabalho, Rebecca, ele disse com uma firmeza que surpreendeu a ambos. E você vai estar representando a empresa da forma mais competente possível, como sempre faz. Não há ninguém mais qualificado para garantir que tudo funcione perfeitamente. Ela assentiu lentamente, mas Lucas percebeu uma sombra de incerteza em seus olhos. Se você acredita que é necessário, claro que eu vou. É necessário, confirmou Lucas, e pela primeira vez em 3 anos de parceria profissional, ele estava conscientemente mentindo para Rebecca. A verdade que ele mal conseguia admitir para si mesmo era completamente diferente. Ele queria vê-la naquele ambiente, não por necessidade logística, mas por uma curiosidade pessoal que havia crescido exponencialmente durante a semana. Queria observar como ela se comportaria fora dos limites controlados do escritório, longe da rotina estruturada que eles compartilhavam diariamente. Havia algo mudando dentro dele. Uma admiração que estava se transformando em algo mais profundo e pessoal, e ele precisava entender o que estava acontecendo antes que tomasse proporções que pudessem afetar permanentemente o relacionamento profissional que ambos valorizavam. Na sexta-feira, dia do evento, Lucas chegou mais cedo ao escritório e encontrou Rebecca já organizando os últimos detalhes por telefone. O coquetel de boas-vindas está confirmado para as 7, ela estava dizendo. As entrevistas do Sr. Lucas começam às 7h15, na área reservada próxima à entrada principal. O buffet vai servir os canapés especiais para os convidados com restrições às 8 em ponto, e a decoração foi ajustada para incluir a sinalização que conversamos. Quando ela desligou, Lucas percebeu que estava nervoso. Tudo certo? Perguntou. Tudo certo, ela confirmou. Vou sair um pouco mais cedo para chegar ao local e fazer uma última verificação antes dos convidados chegarem. Perfeito. Eles se olharam por um momento, um silêncio diferente do habitual entre eles. Nos vemos lá, disse Lucas. Nos vemos lá, repetiu Rebecca. Às 7 da noite de sexta-feira, Lucas chegou ao espaço Eleganza com uma mistura de expectativa e nervosismo que ele não sentia há anos. O local estava absolutamente impecável. A decoração sofisticada criava uma atmosfera elegante sem ser ostensiva. A iluminação havia sido ajustada para criar um ambiente acolhedor e refinado, e a área de recepção que Rebecca havia negociado estava funcionando exatamente como ela havia planejado, com os primeiros convidados chegando e sendo recebidos com um coquetel de boas-vindas, perfeitamente executado. Tudo fluía com uma naturalidade que só é possível quando cada detalhe foi pensado, planejado e executado com precisão absoluta. Lucas respirou aliviado. Pelo menos profissionalmente, o evento seria um sucesso inquestionável. Ele encontrou Rebecca próxima à entrada principal,
conversando discretamente com Marina, a coordenadora do evento, repassando orientações de última hora com a calma de alguém que havia antecipado cada possível cenário. Quando Lucas a viu, sentiu algo que não esperava. Rebeca estava vestida com um vestido azul marinho de corte simples, mas impecavelmente elegante. Nada chamativo ou inadequado, mas que realçava sua postura naturalmente confiante. Os cabelos estavam presos num coque baixo sofisticado e ela usava uma maquiagem discreta, que destacava seus olhos expressivos. Não havia nada de forçado ou artificial em sua aparência. Ela simplesmente parecia certa, como se pertencesse naturalmente àquele ambiente. Lucas parou a alguns metros de distância e ficou observando por alguns instantes, tentando entender por que estava vendo Rebeca de uma forma completamente diferente. Era a mesma pessoa com quem trabalhava diariamente há 3 anos, mas havia algo na forma como ela se movia, como interagia com as pessoas, como assumia naturalmente o controle da situação que o estava impactando de uma maneira totalmente inesperada. Senhor. Lucas. Ela se aproximou com um sorriso profissional, mas havia algo diferente em seus olhos, uma confiança tranquila que ele não havia notado antes. Os jornalistas já chegaram e estão na área reservada, exatamente como conversamos. Marina confirmou que todos os ajustes de cronograma estão funcionando perfeitamente. Perfeito. Como estão as coisas por aqui? Algum imprevisto? Tudo correndo exatamente como planejado. O coquetel está sendo muito bem recebido. Os convidados estão visivelmente confortáveis com o ambiente e não tivemos nenhuma intercorrência até agora. Os fornecedores estão seguindo à risca o cronograma que estabelecemos. Durante as 3 entrevistas que Rebeca havia organizado, Lucas se viu dividido entre 2 tarefas: responder às perguntas dos jornalistas com o profissionalismo esperado e observar discretamente como Rebeca circulava pelo salão com uma desenvoltura que o surpreendeu completamente. Ela cumprimentava convidados que claramente não conhecia pessoalmente com a mesma educação natural que usava com clientes antigos da empresa. Verificava detalhes com os fornecedores, sem criar qualquer tipo de alvoroço ou chamar atenção desnecessária para si mesma. Resolvia pequenas questões logísticas, um ajuste na posição do buffet, uma orientação para os garçons sobre a forma de servir os canapés especiais, antes que se tornassem problemas visíveis. E fazia tudo isso mantendo uma elegância discreta que fazia com que ela se integrasse perfeitamente ao ambiente sofisticado do evento, sem nunca parecer que estava tentando se destacar ou competir com os convidados principais. Senhor Lucas, o jornalista da revista Econômica o chamou novamente para a 3ª vez. A pergunta sobre os novos investimentos internacionais. Desculpe. Lucas se forçou a se concentrar novamente na entrevista, mas uma parte significativa de sua mente continuou observando Rebeca com uma fascinação crescente que ele não conseguia explicar racionalmente. Quando as entrevistas finalmente terminaram e o evento oficial começou com o jantar, Lucas pôde circular livremente entre os convidados. E descobriu que, em vez de se concentrar nas conversas estratégicas, que normalmente eram o foco principal desses eventos, ele se pegava constantemente procurando Rebeca com o olhar. A forma como ela conseguiu fazer com que o Sr. Henrique, conhecido por ser extremamente exigente e difícil de impressionar, risse genuinamente de algum comentário que ela fez. Como resolveu discretamente um pequeno problema técnico com o sistema de som sem criar qualquer interrupção no fluxo do evento. Como tratava todos, desde os garçons até os executivos mais sêniores, com o mesmo respeito genuíno e atenção sincera. Lucas. Sr. Henrique, um dos sócios mais antigos da empresa, se aproximou. Evento fantástico. Quem é a responsável pela organização? Rebeca Oliveira, minha assistente executiva. Aquela moça de azul? Conversamos há pouco sobre o novo projeto de expansão. Ela conhece muito bem o mercado. Inteligente e elegante. Você tem sorte de ter uma equipe assim. Lucas olhou na direção que Sr. Henrique indicou
e viu Rebecca conversando animadamente com a esposa de outro sócio. Tenho mesmo, concordou, mas pela primeira vez estava pensando em sorte de uma forma completamente diferente. Por volta das 10 da noite, Lucas percebeu que havia passado mais tempo observando Rebecca do que conversando com os convidados, e isso não era normal. Durante uma conversa sobre novos contratos, ele a viu resolver discretamente uma situação com o garçom que havia derrubado uma bebida próximo a um dos convidados VIP. Em segundos, ela conseguiu que a situação fosse limpa, ofereceu um guardanapo ao convidado e ainda fez com que o garçom não se sentisse humilhado pelo erro. Foi um gesto pequeno, quase invisível, mas Lucas viu e entendeu algo que o deixou completamente desorientado. Ele não estava apenas admirando a competência profissional de Rebecca. Estava admirando ela. A forma como tratava as pessoas com respeito, independente da posição que ocupavam. Como conseguia ser firme sem ser ríspida, elegante sem ser artificial. Como transformava situações difíceis em soluções simples com inteligência e empatia. Durante 3 anos, ele havia visto Rebecca apenas como parte de sua rotina de trabalho. Uma assistente excepcionalmente competente, mas ainda assim, apenas isso. Agora, vendo-a interagir naquele ambiente, ele começou a enxergá-la como mulher, e isso o assustou. Tudo bem? Rebecca apareceu ao lado dele durante um momento em que ele estava sozinho. Perfeitamente, o evento está um sucesso. Graças ao seu planejamento. Ela sorriu genuinamente. E as entrevistas? Ouvi ótimos comentários dos jornalistas. Rebecca. Sim? Lucas hesitou. Havia algo que queria dizer, mas não sabia bem o que, nem como. Obrigado. Por tudo. Por ter transformado um evento complicado em algo especial. Ela o encarou por um momento, como se estivesse vendo algo diferente em sua expressão. Foi um prazer trabalhar nisso. De verdade. Eles ficaram em silêncio por alguns segundos. Um silêncio confortável, mas carregado de algo novo. Senhor Lucas, a coordenadora do evento os interrompeu. Precisamos definir o horário para o encerramento do buffet. Rebecca resolve. Lucas respondeu automaticamente e depois percebeu que havia dado a ela uma autoridade que nunca havia dado antes. Rebecca notou também, mas apenas assentiu e acompanhou a coordenadora. O evento terminou com sucesso absoluto. Todos os convidados elogiaram a organização, os objetivos corporativos foram atingidos e não houve nenhum problema significativo. Quando os últimos convidados saíram, Lucas encontrou Rebecca fazendo uma última verificação com os fornecedores para garantir que tudo fosse desmontado corretamente. Não precisa ficar para isso, disse ele. Você já fez mais do que suficiente. É melhor confirmar. Amanhã é sábado, se alguma coisa ficar pendente. Só vamos resolver na segunda. Lucas a observou conferir uma lista de itens com a mesma dedicação que colocava em tudo. Rebecca, posso te dar uma carona para casa? Ela levantou os olhos, surpresa. Obrigada, mas não precisa. Já chamei um táxi. Cancela. Eu insisto. Durante o trajeto até o apartamento dela, eles conversaram sobre o evento, sobre os detalhes que funcionaram bem e os que poderiam ser ajustados numa próxima vez. Era uma conversa profissional, mas havia algo diferente no ar. Quando pararam em frente ao prédio dela, Rebecca se virou para se despedir. Obrigada pela carona. Foi bom trabalhar de forma diferente hoje, ver tudo acontecendo na prática. Para mim também foi esclarecedor. Como assim? Lucas hesitou novamente. Havia palavras na ponta da língua que ele não sabia se deveria dizer. Hoje eu te vi de uma forma diferente. Não apenas como profissional, mas como pessoa. E gostei do que vi. Rebecca ficou em silêncio, processando o que ele havia dito. Senhor Lucas. Lucas. Apenas Lucas. Lucas, ela corrigiu. Acho que o evento mexeu com todo mundo. Foi um dia intenso. Não foi só o evento, Rebecca. Foram 3 anos te observando trabalhar, e hoje finalmente prestando atenção em quem você realmente é. Eles se encararam através do silêncio do carro.
Não sei o que dizer, admitiu ela. Não precisa dizer nada agora. Apenas pense no que eu falei, está bem? Rebeca assentiu e saiu do carro. Lucas a observou entrar no prédio antes de ir embora, sabendo que algo havia mudado definitivamente entre eles. Na segunda-feira seguinte, o escritório voltou ao normal, mas Lucas e Rebeca sabiam que nada estava realmente igual. Ela continuou profissional, eficiente e discreta como sempre, mas agora havia um cuidado diferente na forma como interagiam. Olhares que duravam um segundo a mais, conversas que se estendiam além do necessário, um sorriso que aparecia sem motivo aparente. 2 semanas depois, Rebeca recebeu uma proposta de emprego de uma empresa concorrente. Um cargo de gerência, salário melhor, oportunidade de crescimento. Quando ela contou a Lucas, ele sentiu o peito apertar de uma forma que não esperava. É uma boa oportunidade, disse ele, tentando soar profissional. É, concordou ela, mas estou em dúvida. Por quê? Rebeca o encarou diretamente. Porque descobri que gosto do que construímos aqui, e não estou falando apenas de trabalho. Lucas respirou fundo. Rebeca, se você ficar, as coisas vão ter que mudar entre nós. Não posso mais fingir que te vejo apenas como assistente. Eu sei. E você está disposta a tentar, sem garantias, sem promessas de que vai dar certo, mas com honestidade total. Rebeca sorriu, o primeiro sorriso completamente pessoal que ela tinha dado para ele. Estou disposta a tentar. 3 meses depois, Lucas e Rebeca jantavam juntos em um restaurante pequeno e aconchegante, longe dos olhares do escritório, conversando sobre planos para o fim de semana como qualquer casal normal. Ainda não consigo acreditar que demorei 3 anos para realmente te ver, disse Lucas, segurando a mão dela. Às vezes a gente precisa sair da rotina para enxergar o que sempre esteve ali, respondeu Rebeca. E sabe de uma coisa? Valeu a pena esperar você estar pronto para me ver de verdade. Lucas sorriu e apertou sua mão. E agora que te vejo, não pretendo mais tirar os olhos de você. Algumas histórias de amor nascem de grandes gestos e declarações dramáticas. Outras nascem do reconhecimento silencioso, da admiração que cresce devagar, até o momento em que alguém finalmente escolhe enxergar o outro além do papel que ocupa. E às vezes, essas são as mais duradouras, porque foram construídas sobre fundamentos verdadeiros: respeito, admiração e a escolha consciente de amar.